Oi, gente, faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo aqui pro YouTube, mas eu fui provocadíssima pelo clipe do Thiago York, cujo título é Masculinidades. Porque esse tema, gente, é um tema urgente de ser debatido. Então, esse vídeo é pra fazer um react à canção. Então, eu vou falar da canção, eu vou falar do figurino, um pouco da coreografia dele, porque o vídeo todo é uma pérola, né? Eu acho que o Thiago, ele vem provocando a gente, ele vem fazendo a gente refletir, né? Do tipo assim, o que é essa masculinidade? O que é esse papel que nós temos tão fixo na nossa cabeça sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, né? E esses dois papéis, eles não se convergem de jeito nenhum. E aí vem uma letra, né, de um homem branco, de um homem privilegiado, né? Obviamente de um lugar totalmente diferente da maioria das pessoas que vivem no Brasil, mas ele faz a gente refletir, porque a arte, ela traz isso pra gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler um pouco da música para vocês e vou trazer aspectos da psicologia simbólica. Porque, gente, ele começa o clipe falando assim, animar, 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 quase como se ele estivesse invocando algo. E o que é a ânima? A ânima é um conceito do Jung. O Jung denominou que dentro da psique do homem existe a ânima, que é o feminino dentro desse homem. E quando a gente fala de uma masculinidade disfuncional, tóxica, como a maioria das pessoas falam, é porque há uma fragilidade desse feminino. Esse homem tá cindido, o feminino dele tá tão reprimido que ele precisa ser bravo, ser agressivo, matar, né? E o Thiago, ele vai evocando, né? E aí tem uma parte da música que ele fala, tipo, fiquei sem alma. Então ele quase como ele chama essa ânima para devolver a alma para ele. Entende? Vamos lá. Eu tava numa de ficar sumido, dinheiro, fama, tudo resolvido. Fingi que não, mas na verdade eu ligo. Eu me achava mó legal, queria ser uma unanimidade. É isso, né, gente? A gente fica numa ideia, né, de que quando a gente tiver dinheiro, quando a gente tiver um apartamento, quando a gente tiver um carro, a gente vai ser super feliz. Aí, de repente, a gente chega nesse lugar de fazer coisas, ter coisas, e a gente percebe assim, pera, não tô feliz. Muito pelo contrário, né? E aí vem a depressão. Eu quis provar minha virilidade, eu duvidei da minha validade na insanidade virtual. Outro conceito junguiano, tô olhando aqui porque tem algumas anotações. Persona. Persona é máscara em grego. Então, o que acontece? Quando há uma coisa rígida, que você vê aquele homem duro, machão, hipertrofiado, você fala assim, nossa, gente, mas é tão dura essa armadura, né? Por que é tão dura? Por que esse homem precisa ser tão durão? Por que ele precisa ser tão agressivo? Por quê? Porque ele precisa... a fragilidade dele, o feminino dele, no sentido de... não entendo fragilidade voltada à mulher. Eu vou explicar para vocês melhor isso, mas entendam que tudo que vem do feminino precisa ser reprimido. Então, se na minha ideia de feminino eu tenho a fraqueza, a sensibilidade, eu reprimo, eu recalco totalmente, mecanismo de defesa, freudiano, totalmente essa minha fragilidade. Como? Colocando uma persona rígida, tão rígida, que quando eu tento tirar, é quase como se eu estivesse tirando a minha própria pele, tá? Isso é conceito de persona. Então, eu quis provar a minha virilidade duvidando da minha validade. Eu cuido para não ser sensível. Homem não chora, homem isso, homem aquilo. Aprendi assim, indestrutível, eu não sou real. O que é isso, gente? Ideal de eu. Então, o que a gente faz? A gente tem uma ideia, né? Agora vamos falar sobre feminino e masculino. A gente tem uma ideia de uma separação de quê? Pro lado do masculino, a gente tem razão, a gente tem lógica, a gente tem abstração, a gente tem inteligência, a gente tem força, a gente tem potência, tá? Uma caixinha mental que a gente tem.
Pro lado do feminino, a gente tem sensibilidade, a gente tem sensação, a gente tem corpo, a gente tem uma fragilidade, uma inocência. Então, eu cuido para não ser sensível, homem não chora, homem isso, homem aquilo. Porque se chorar, eu vou para esse lado. E se eu for para esse lado, eu vou ser uma coisa que eu não vou conseguir entrar no ideal de eu, né? E aí o que acontece? Força entre o que eu acho que eu devo ser e o que eu sinto. Então, embate. E aí ele vem, eu não sou real, claro, não dá pra ser real assim. Conversando com os meus amigos, eu entendi que não é só comigo. Calar fragilidade é castigo. O que é isso? Isso é a broderagem. Isso é manter esse ideal de eu. Como? Eu preciso dos meus parças, né? Eu preciso da massa. Psicologia de massa. Então, o que é isso? Eu mando um meme pro meu amigo para reforçar aquela ideia de machão. Eu vejo o meu amigo, de repente, não pagando pensão e tudo bem, eu não falo nada. Eu vejo meu amigo fazendo um comentário acerca de um homossexual e também não falo nada, porque afinal de contas a gente precisa manter a nossa irmandade. E aí o que acontece? Calar a fragilidade, a minha fragilidade enquanto homem, é castigo. É claro, vem um castigo. Não divino, mas vem um castigo de uma traição por si mesmo. Entendem? Vamos lá. Eu sou real, cuida, meu irmão, do teu emocional. Aqui, gente, a coisa mais linda, por quê? Aqui é o refrão. Aqui é o momento em que a gente quebra. É o momento que a gente tá vivendo, do tipo assim, pera, tudo isso que me falaram que era real, tudo isso que me falaram que era masculino, cara, isso aí é eco, mas não faz sentido com o que eu tô sentindo, não faz sentido com o que eu penso, com o que eu sinto, né? Então aí ele fala, eu sou real, cuida, meu irmão, do teu emocional. Aqui ele começa a se olhar, aqui ele começa a tocar o chão, aqui ele começa com um toque de realidade. E ele fala cuida, e cuidar é do feminino. As mulheres que cuidam dos velhos, as mulheres que cuidam dos enfermos, desde que o mundo é mundo, né? Mas aqui o homem, ele é autorizado a cuidar de si mesmo. Vamos lá. Masculinidade frágil, coisas de menino. Eu fui profano e sexo é divino. Da minha intimidade eu fui um assassino, claro. Porque se você corta, se você faz a cisão, né? Então assim, eu não sinto, eu não tenho sentimentos, eu sou só durão, né? Eu assassino a mim mesmo. Eu assassino a minha intimidade. E aí quando vem um homem e fala, eu não consigo me conectar comigo, eu tenho uma crise de ansiedade tremenda, né? Eu tenho uma disfunção erétil. Por quê? Por causa disso, porque a pessoa tá tão ansiosa, né? Ela tá tão desconectada dela mesma que a ansiedade vem absurdamente, né? E o cara não consegue nem ter uma intimidade com ele mesmo. E aí, gente, o que acontece é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque quando a gente vai tratar compulsão, né? Compulsão por álcool, compulsão por sexo, compulsão por droga, ele vai falar isso aqui. Quando você vai perguntar pra pessoa assim, mas por que você estava usando droga? Porque eu queria me conectar com as pessoas. Eu queria poder dizer para as pessoas que eu gosto delas, poder dar um abraço. Eu queria me sentir amada, eu queria não me importar com o meu corpo, não me importar com a minha barriga, não me importar com o tamanho do meu pênis, não me importar com o tamanho de qualquer coisa, entende? Então a droga, ela vem e aí ela empodera, só que é efêmero, né, gente? É muito raso, é muito pouco, não sustenta, não é essa sustentação, né? Então vamos lá. Quando criança era chamado de bicha, como se fosse xingamento. Aí, gente, aqui ele vai hipertrofiando, né? Porque para não ser chamado de bicha, para não ser cancelado no universo da criança, né? Porque se o menino é colocado como bicha, como mulherzinha, ele não é escolhido, as meninas não vão querer ficar com ele na ideia dele, né? Então ele vai entendendo que as crianças são umas esponjinhas, que ele precisa hipertrofiar, fica duro, né? E a única maneira que muitas vezes esses meninos têm de expressar a fragilidade deles, o sentimento, os medos, é através da agressividade. Assim, é isso, assim, né? Por que essa criança tá tão agressiva? O que essa criança tá querendo dizer, né? Porque ser agressivo ele pode, ok?
Aprendi que era errado ser sensível, quanta inocência, eu tive medo do meu feminino, eu me tornei um homem reprimido, meio sem alma, meio adormecido. Claro, porque aí vem o medo do feminino. E aí eu volto à história dos assassinatos, por quê? Projeção. Então, se eu tenho medo do meu feminino, eu projeto essa repressão que eu tenho em relação à minha própria emoção, à minha própria sensibilidade, quando eu vejo uma mulher. Então eu quero fazer mal para essa mulher, porque na verdade eu não sei lidar com os meus próprios sentimentos. E não entendam, gente, que eu tô passando a mão na cabeça de ninguém. Mas eu acho que é importante a gente ir além, é importante a gente refletir no quanto o machismo está dentro do nosso imaginário, dentro dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, da criação dos nossos filhos, né, dos nossos comentários, dos nossos silêncios, né? Então, o que a gente mais, psicólogos, a gente vê é que quando um homem chega, ele normalmente no consultório, ele tá totalmente desconectado do sentir, ele nem sabe o que ele está sentindo. Isso não é só dos homens, mas particularmente dos homens, porque os homens não são autorizados a sentir. Os homens são autorizados a fazer, a prover, né? A ser másculo, porque senão eles vão ser cancelados, ok? Me vi traindo por ter me traído, eu fui covarde, eu fui abusivo, pensei ser forte, mas eu só fugi. Gente, aí a gente vai para uma terapia de casal, por exemplo, né? Então aí a pessoa trai, né? E aí depois o cara chega à conclusão e fala assim, gente, por que eu tô traindo? Eu tô traindo a mim mesmo, né? Porque é isso. Porque esse homem, como ele não consegue se conectar com o próprio corpo, com a própria emoção, ele fica traindo, ele fica indo de flor em flor, entre aspas, né? De mulher em mulher ou de parceiro em parceiro, quase como se fosse uma maneira, uma tentativa dele se aproximar desse sentimento, né? Porque através do sexo, por exemplo, é a única maneira que esse homem é autorizado a se aproximar do próprio sentimento dele, né? Tudo errado, percebe? E só depois, muitas vezes, que o cara pede uma pessoa super legal, que o cara pensa, gente, mas eu não tô traindo esse cara, eu não tô traindo essa mulher, eu tô traindo a mim mesmo, porque eu gostava desse cara, ou porque eu quero ter um relacionamento mais sério, eu quero criar uma intimidade, eu quero criar laços, né? Eu quero fazer diferente do que eu vi os meus pais fazendo, por exemplo. Aí vem, eu caí na pornografia, essa porra só vicia, te suga a alma, te esvazia, e quando vê, passou o dia, e você pensa que devia ter outro corpo, ter outra pica. Aqui, gente, é muito lindo, porque aqui ele vai tentando quase que arrancar essa dor, né, do coração, né? Tô arrepiada falando isso de vocês. Por quê? Porque a compulsão, gente, a compulsão por sexo, por pornografia, né, é o que? Ensina para o menino que ele precisa ter outro corpo, que o corpo dele único e exclusivamente vem através do pênis dele, e aí ele fica assim, não, mas espera, mas o meu não é tão grande, eu não consigo manter a ereção tanto tempo assim, mas ele não sabe que usam lentes enormes, esses caras tomam um remédio, e às vezes os caras até sabem disso, mas sabe, tanto faz. E aí quando eles vão estar com outros homens ou com outras mulheres, a referência que eles têm de sexo é aquele sexo, onde só existe penetração, onde só existe uma objetificação do corpo, e aí o cara fala assim, tipo, mas eu não tenho isso, então ninguém vai querer ficar comigo, né? E aí o que acontece? Gera um vício, e quando vê, passou o dia, o cara passou o dia assistindo pornografia, viciado numa masturbação compulsiva que não tem nada mais a ver com prazer, só tem alívio de estresse, né? E aí quando ele vai estar com uma pessoa, por exemplo, ele pode ter uma ejaculação precoce, ou ele pode nem conseguir ter uma ereção, né? Então, esse homem não foi ensinado a sentir, não foi ensinado a ter intimidade com o seu próprio corpo. Meu pai foi minha referência de homem forte, trabalhador, generoso, decidido, mas ele sempre teve dificuldade de falar. O pai do meu pai também não soube se expressar. Por esses homens é preciso chorar e perdoar. Essa dor guardada até agora enquanto escrevo. Aqui, gente, eu acho que é o eco, né? Então, é muito comum a pessoa dizer assim, não, mas o meu pai era assim, mas o meu avô era assim, tá, mas e você? Eu acho que é o momento, né, o momento que a gente vive hoje,
É o momento da gente fazer uma reverência aos nossos ancestrais. Beleza, não fui ensinado, meus pais fizeram o melhor que eles podiam, com o melhor que eles tinham na época. Muitas vezes fizeram muitas coisas terríveis comigo, mas o que que eu quero pra mim, né? O que que eu quero pros meus filhos, o que que eu quero pra sociedade? Nesse momento, gente, há um corte. Nesse momento, assim, cara, tem dois caminhos. Eu continuar seguindo o eco da minha família, seguindo o eco da sociedade, ou indo para uma carreira solo. Só que detalhe, entendam, eu não tô romantizando essa carreira solo, porque isso aqui é uma cisão, isso aqui é um parto, e não existe parto sem dor, tá? Então, assim, há controvérsias, há debate, há questionamentos, há momentos em que esse homem vai chegar, cara, eu não dou conta, não consigo bancar isso aqui, e aí o cara vai dar uma pisada na bola, mas tá ganhando consciência. Processo de mudança, gente, só existe se a gente der o primeiro passo, que é a escolha. Percebe o que eu quero dizer? A encruzilhada, sigo aqui ou sigo em carreira solo? Vai ser difícil pra caramba, mas vai ser a minha história. Entende o que eu quero dizer? Não a reprodução, não a mera reprodução. Tá. Me assombra se o que digo é o que devo, um eco de medo. O que será que vão dizer, o que será que vão pensar? É isso, né, gente? A gente tem tanto medo, a gente precisa tanto do like, da validação do outro, que a gente pergunta para esse outro, né? A gente vai lá, faz uma pose, a gente vai lá pra academia, se mata, porque o outro precisa validar para mim a minha potência. E aquela ideia, né, do tipo assim, cara, se sustenta, se banca, para de se portar com o que os outros pensam sobre você. O que você pensa sobre você. O que você pensa sobre o que você sente. Até quando você vai ficar mentindo pra você, né? Porque fica, gente, uma ideia, né, de algo que o outro precisa, inverte, né? O que que é? Quando eu pergunto pro outro quem eu sou, é porque eu não sei quem eu sou, beleza? Tá. Só que quando eu não sei quem eu sou, né, e eu preciso da validação do outro, quando vem uma crítica, cara, eu me derrubo, né? Aí é o momento que eu falo pros meus pacientes assim, escuta, mas pera, tá, ele falou isso de você, mas o que você acha sobre você? Ah, tá, não, entende? Então assim, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber dos meus valores, eu não preciso perguntar pro outro quem eu sou. Percebe? Eu não preciso da validação do outro. Até quando eu vou buscar essa validação do outro? Como eu fazia quando eu era criança, que eu buscava a validação dos meus pais, que normalmente não vieram, né? Então tá, olha que interessante. A rejeição ensina cedo, seja bem bonzinho ou então vão te cancelar. Que complexo é esse? Mamãe, é você? Me iludi nessa imagem, tentei me esconder. Eu só posso ser esse Thiago, cheio de virtude, cheio de estrago. Que afago crescer, aceitar. Gente, isso aqui é a coisa mais linda para um terapeuta. Porque é o momento em que a pessoa, o paciente vira e fala assim, que afago, né, crescer, que afago enfrentar os seus próprios medos, que afago entrar no que a gente chama muitas vezes, né, da noite escura da alma, né, que é aquele momento em que você não tem mais referência, que você tá totalmente perdido, que você tá criando a tua própria jornada, a tua jornada do herói, né? E depois que as coisas ficam melhores, ficam mais brandas, que você já tem mais sustentação em você, você fala assim, gente, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não refleti nisso antes? Por que eu não tive coragem de mudar, né? Então é isso, né? Que afago, porque muitas vezes a gente fica nesse complexo de ou ser bonzinho demais para ser amado, ou abandonar primeiro para não ser abandonado, porque fui muito abandonado, rejeitar primeiro para não ser rejeitado, percebe? Complexos que vêm na nossa infância, que ficam perdurando a nossa vida inteira se a gente não reflete. E aí, esse homem macho machucado, homem violento, homem violado, homem sem amor, homem mal amado, precisamos nos responsabilizar, meus amigos. A gente cria um mundo extremo e opressivo. Diz aí se não estamos todos loucos por um abraço. Que cansaço. É isso, né, gente? Lembra que eu falei do negócio das drogas, né? É isso. A gente quer conexão. A gente quer poder sentir.
E a gente só é autorizado a sentir muitas vezes quando a gente tá louco, né? O que é isso, né? Criolo já dizia, né? Os bares estão cheios de gente vazias, né? Vazias por quê? Porque estão sem alma, né? Estão longe do seu feminino. Cuidado com excessos de orgulho, cuidado com complexos de superioridade, mas cuidado com desculpa pra tudo, sabe assim? Cuidado com viver na eterna infantilidade, com padrões radicais, absurdos normais. Cuidado com olhar só pro céu e fechar o olho pro inferno que a gente mesma é capaz, é isso, né? Muitas vezes a gente vive com medo de alguém lá de cima que julga a gente, mas a gente não percebe que nós mesmos estamos fazendo um inferno nas nossas vidas, porque a gente não tá vendo a realidade, a gente só está reproduzindo tudo aquilo que a gente foi ensinado pela sociedade, pelos nossos pais a fazermos e sermos, que está totalmente desconectados com a nossa essência, ok? Ai, gente, minha alma é profunda e se afunda no raso, e se afoga no raso, né? É isso, né? O ser humano é tão complexo, o ser humano, ele é tão amplo, né? E a gente fica nessa coisa rasa, nessa coisa superficial, né? Ai, gente, que porre, né? Que privilégio de poder olhar um paciente e perceber o quanto ele é profundo e o quanto é bonito, né? A gente poder ser a nossa complexidade, né? A gente poder sair desse superficial, dessas fotos mentirosas, né? De que não é real. Eu fico zonza, eu fico triste, eu fico um pouco, eu fico escrota, eu sigo a risca o que é ser homem, isso não existe, a vida insiste o tempo todo, que eu repense o que é ser homem. Há tantos e tantos possíveis homens, homem real e não ideal. Ser homem por querer se aprender todo dia, dominar a si mesmo, apesar de qualquer fobia, respeito. Tem que ter peito, tem que ter culhão para armar direito, tem que ser muito macho para amar direito, tá? Vai dizer que não, esperando sentado por salvação. É isso, né, gente? Às vezes a gente pensa assim, eu quero que as coisas sejam diferentes. Você tá fazendo o quê? Você tá fazendo o quê que não só reproduzindo, sendo vítima de você mesmo, né? Deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz por ter vivido um dia honesto. Honesto com quem? Honesto com você, honesto com os seus sentimentos, né? A gente acabou de sair de uma pandemia, vida efêmera, pode acabar a qualquer momento. Vamos viver com medo ou vamos fazer do dia de hoje um dia que eu fale assim, caramba, vivi. O que eu fiz foi real, era eu ali, não um mero personagem, ok? Ser homem exige muito mais do que coragem, muito mais do que masculinidade. Ser homem existe escolha, meu irmão. E aí? E aí a câmera vai se afastando, né? E ele vai fazendo o quê? Ele vai ganhando corpo. Ele vai se movimentando. E aí vocês vão dizer assim, mas Fernanda, homem tem corpo? Claro que tem, né? Homem tem cabeça e tem pênis, né? A sociedade diz para esse homem que ele só tem isso. E quando esse homem vai rebolando, né? E ele vai sentindo, ele vai se autorizando a ter corpo. E quando a gente se autoriza a ter corpo, a gente se autoriza a ter movimento, a gente se autoriza a ter alma, a gente integra mente e corpo. A gente sai do pensamento materialista, a gente sai de um pensamento onde há uma separação do que eu penso versus o que eu sinto. Não, a gente é uma coisa só. Se eu tô desconectado, eu vou adoecer, tá? E aí, pra fechar, a gente tem o figurino, né? Então, o Thiago, ele tá sem camisa, com uma calça, meio pantalona, meio saia, que vem fechando a ideia que eu quero trazer pra vocês, que é o seguinte: a gente tá na era, né, do gênero fluido, das pessoas que se dizem, que se entendem, que se sentem não binárias, né? O que é isso, gente? São novas formas de amar que, independente da nossa repressão, do nosso convencionalismo, tradicionalismo, a gente não consegue mais conter, né? Então, assim, a gente está num momento em que tanto faz a gente usar uma roupa,
outra. Tanto faz eu me entender como mulher e quiser usar barba, tomar hormônio, tanto faz, né? Por quê? Porque as pessoas, elas estão se autorizando a sentir, se autorizando a serem o que elas bem entenderem, fazerem da sua vida hoje algo que, se porventura acabar, ela fala assim, caramba, eu fiz o que eu gostaria de ter feito, né? Eu fui eu mesmo, que eu acho que é o propósito que a gente tá aqui, né? Porque se a gente não tá aqui para ser nós mesmos, a gente tá aqui para fazer o quê, né? E aí essa calça remota a gente à década de 60, onde os caras podiam usar brincão, onde eles podiam usar um cabelão, que veio a história do amor, né, de estoque, onde a gente foi autorizado, onde a gente saiu de uma guerra e a gente foi autorizado a sentir, a gente foi autorizado a amar, né? Amar, fazer amor. Amor com quem? Amor só com o outro? Não, fazer amor com você, se respeitar. Acima de tudo, exige escolha. E aí eu deixo isso para você. E aí, né? O que você vai fazer? O que você vai escolher? Você vai continuar reproduzindo ou você vai partir em carreira solo? Mas essa carreira solo, por mais difícil que seja, cara, é a tua vida. É a tua chance de fazer completamente diferente do que você foi ensinado. Possível? Mega. Pode acreditar no que eu tô te falando. E é maravilhoso. Mas exige coragem. E aí? Você banca? Um beijo.